mesmo assentados, abra sua Bíblia, lá, 2 Timóteo, capítulo de número 1, capítulo 1, todo capítulo é interessante, mas, tendo em vista que o nosso tempo aqui é um tempo, digamos, um pouco contido, nós vamos para o versículo 11 e o 12, mas se possível depois em casa, leia todo o capítulo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 11, para o que eu também fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Presta atenção no currículo do apóstolo Paulo. Não me atrevo a colocar essa competência no meu currículo, mas fique à vontade, caso vocês queiram entrar para o ministério e colocar isso no currículo. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Um currículo que causaria em muitas pessoas um sentimento de grandeza, de euforia, de distinção, porque diriam a seu respeito: nossa, fulano é bom, ele é uma fina estampa, ele é doutor entre e dos gentios, e pregador. Ora, quando Paulo fala que era um pregador, é porque o sujeito realmente tinha uma maestria na pregação, penso eu, quase que incomparável em relação aos demais pregadores. E apóstolo, que é certamente uma categoria distinta. Versículo 12: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha salvação, até aquele dia, ou até o dia final. Senhor nosso Deus e Pai, a palavra, ela é impactante, nos inquieta também, ou a mim me inquieta, porque fala de alguém que experimentou uma intimidade com Cristo nunca antes vista, talvez nunca antes reproduzida ou repetida, e ele conseguiu. Não tenho a clareza de como ele conseguiu chegar a essa condição, Deus, tão especial, mas eu sei que é possível que alcancemos mais degraus, Senhor, na nossa vida de santidade, de cumplicidade, de adoração ao Pai junto a Ti. Então fale conosco pela palavra, Espírito Santo, e nos dê a obediência, nos dê ao Pai uma condição de vivermos, ó Pai, aquilo que está sendo trazido pelo Teu Evangelho nessa hora, em nome de Jesus Cristo, amém. Como disse aqui, Paulo, ele poderia se engrandecer. Eu não entendo como algumas pessoas usam o ministério como uma condição de engrandecimento, uma condição de distinção em relação a outros chamamentos. Eu não consigo entender como alguns colocam como objetivo o pastorado para serem respeitados, reconhecidos. Eu não vejo clamor nenhum na vocação, nenhum. Temos nossos títulos, reverendo, pastores, evangelistas, alguns se identificam como apóstolos. Nós, igreja tradicional, não reconhecemos esse chamamento, mas alguns se identificam como apóstolos, outros são bispos, cardeais, enfim, cada igreja tem a sua hierarquia. Eu não consigo ver grandeza nisso. Talvez as nossas vestes nos diferenciem de outras vocações, de outros dons, de outros trabalhos. Então a nossa forma de vestir, o nosso aparato, as nossas vestes. Mas se você observar bem, Paulo, mesmo com todo esse currículo que ele deixa bem claro aqui, ele fala: em cuja causa eu padeço também isso. Há um padecimento, há uma angústia em Paulo, diante desse currículo que ele deixa claro aqui para nós. E nós sabemos que causava em Paulo uma angústia.
Eu não sei como os demais pastores e pastoras fazem, mas eu fico muito angustiado quando alguém chega para mim e coloca em minha expectativa de respostas para elas, vinda de Deus. Fico angustiado quando alguém chega e fala: olha, minha parente está com câncer, interceda por mim. Aquilo me dá uma angústia. Nossa, vou interceder por alguém que está com uma doença terminal. E por mais que aquela pessoa entenda que aquela doença pode levar à morte, ela coloca uma certa expectativa na minha oração. Ela coloca uma certa expectativa. Quem sabe Deus não vai ouvi-lo, vai mudar a sorte daquela pessoa. E aí eu escuto, recebo aquele pedido, fico angustiado, porque não sou eu que tenho o poder para curar. Se eu tivesse o poder para curar, ninguém morreria. Então Deus não vai dar esse poder para mim, senão ninguém morreria. E Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe quem tem que ficar, quem tem que ser levado. É Ele que é o Senhor. E eu sou limitadíssimo no quesito de dar à pessoa uma resposta assertiva naquilo que é o anseio dela. Dificilmente uma ou outra pessoa pede para que eu ore, para que Deus leve alguém. Eu já tive esse tipo de pedido: pastor, ore para que Deus leve. Eu confesso que é uma oração que não me angustia tanto, porque nós sabemos o que aguarda aquela pessoa lá, isso eu tenho clareza. E nós sabemos quando alguém pede isso para nós, é porque a pessoa está num sofrimento terrível. Mas não há glamour na dor alheia, não há glamour na separação, no divórcio, nos vícios que as pessoas, muitas delas têm, nos suicídios que alguns cometem. Por isso Paulo ele fala desse peso que traz esse ministério. Mas eu não vou parar por aqui, não vou ser o arauto da tristeza, não. Eu quero colocar aqui que Paulo, na parte B do versículo, ele coloca, no versículo 12: mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu chamo isso de uma afirmativa sincera, uma sinceridade na afirmativa de Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa afirmativa é uma reação àquele sentimento humano de pequenez, aquele sentimento humano de incapacidade, aquele sentimento humano de constrangimento, aquele sentimento humano de que nós não somos os portadores da resposta de Deus, ou não temos a resposta de Deus. Só Deus tem a resposta que é dele para as pessoas. Diante dessa possibilidade de adoecimento mental, emocional, Paulo diz: eu não adoeço mentalmente, emocionalmente, porque eu sei em quem eu tenho crido. A constatação da convicção da nossa crença é determinante para que você não caia, não se afaste, não retroceda e não se angustie pelos desfechos das orações que as pessoas pedem a nós, que muitas vezes são desfechos desfavoráveis. Então Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. Essa afirmação faz com que eu e você não dependamos, não venhamos a depender de homens e mulheres, quem quer que seja, por mais notoriedade que eles e elas tenham, por mais carisma que eles e elas tenham. Então, a nossa convicção não está nas pessoas, a nossa convicção está em Jesus Cristo. Mas pastor, isso é lógico, isso todo mundo sabe. Não. Eu conheci muitas pessoas que foram para outras igrejas com a seguinte justificativa: lá tem alguém que tem oração mais forte. Eu vou para tal ministério porque ela tem uma corrente de oração que é mais poderosa, e eu preciso de uma resposta, e lá essa resposta vem. Como se aquele pastor ou aquela pastora, aquele apóstolo tivesse uma competência que nós não temos e nunca vamos ter, porque o Senhor, Ele faz conforme apraz ao coração do Senhor. A resposta vem do coração do Senhor, e nunca nós podemos afirmar que vai ser de um jeito ou de outro jeito. Só Deus é que pode dar a palavra final. Então, eu conheço pessoas que deixaram a igreja porque colocaram a expectativa deles em homens e mulheres com pseudo-poder, pseudo-chamamento. Também conheço pessoas que colocaram expectativa
da fé deles e delas, no aparato, no entusiasmo, na grandeza da adoração daquela comunidade ou daquela igreja. Exemplo, eu vou para tal igreja porque lá o louvor é mais legal, o louvor é mais efusiante, o louvor é mais tocante, temos mais instrumentos lá tem mais tecnologia. Entenda, irmãos e irmãs, eu já fui pastor de igrejas com louvores com esse tipo de entusiasmo, com luz, luminosidade, fumaça para poder dar aquele clima. Eu já fui pastor de igrejas com o ministério de louvor daqueles quase que profissional, de pessoas que tinham até gravado na época CDs e discos. Mas afirmo para vocês, sem medo de errar, isso não acrescenta nada. Isso é tudo passageiro, isso é tudo coisa que vem e que vai. Então as pessoas colocam a sua fé em ministério de louvor. Eu fui pastor de uma igreja, que eu não vou aqui citar o nome, que eu ouvia de alguns: não mexa com o ministério de louvor, pastor, senão o senhor cai, senão o senhor não vai ficar na igreja. Quer dizer, o ministério de louvor é mais forte do que a própria ação pastoral. E para vergonha minha, eu confesso que muitas vezes eu me submeti a esse carismas de adoradores que acham que o convencimento, a mudança nas vidas ou das vidas vem por intermédio deles, da competência, da forma de tocar, da forma de mexer na guitarra, da forma de tocar outros aparelhos. Então, pessoas que vão para outras igrejas, porque lá tem mais gente, lá tem mais mocidade, lá tem mais gente da minha idade. Ou seja, é tudo efêmero, é tudo muito pequeno. E Paulo, diante de uma comunidade, de uma realidade que colocava a convicção deles em várias espiritualidades, ele se mantém firme a uma só certeza: eu sei que é Jesus Cristo que encontrou a minha vida. Não foi levitas adoradores, não foi a parafernália tecnológica da igreja, não foi a quantidade de pessoas dentro da igreja, que Paulo foi encontrado quase que com pouquíssimas pessoas quando foi convencido acerca da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que tomar esse cuidado, porque nos últimos dias surgirão homens e mulheres com muito poder para fazerem milagres. Vai surgir gente curando, ressuscitando, fazendo proezas, e muitos irão para lá, infelizmente. Muitos irão atrás desses apóstolos, profetas e pregadores e doutores, porque serão seduzidos pela fala mansa, bonita, agradável, tecnologia, luminosidade desses lugares. Por isso, nós metodistas, nós cristãos e cristãs, a centralidade da nossa fé é Jesus Cristo. Não é o louvor, não é o coral, não é ministério X ou Y, não é a quantidade de pessoas, mas é preciso que haja essa simplicidade na afirmativa. Eu sei que eu tenho crido, é em Jesus Cristo, foi Ele que me salvou, e para Ele que eu vou prestar conta no dia do meu chamamento, no dia da minha eternidade. Por isso, fuja desses ministérios cujo carisma está nas pessoas, cujo poder está naquele pregador. Tem gente que tem medo de ser amaldiçoado por um pregador, por uma pregadora, por um pastor. Tem mais medo do homem, da mulher, do que de Deus. E Deus não vai te amaldiçoar, Ele vai te curar, Ele vai te salvar. Não é tempo de julgamento, é tempo de cura para o povo de Deus. Fique atentos. Eu sei que seria bom estarmos de repente em uma igreja cheia de tecnologia, lotada de gente, cheia de recursos financeiros, mas essa singeleza nos faz afirmar: eu sei em quem eu tenho crido. E depois Paulo coloca: não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso. Então Paulo tinha uma afirmativa, uma certeza de uma afirmativa, e eu gosto dessas frases paradoxais,
Porque a afirmativa não tem certeza, a afirmativa é afirmativa, não tem meia afirmativa. Mas eu quero colocar essa certeza da afirmativa, porque Paulo vivia em uma comunidade que tinha muitas divindades poderosas, tinha deuses ali que eram temidos. Gente, eu falo de uma comunidade eclesiástica, ali onde Paulo estava ministrando, que haviam templos suntuosos. Paulo foi preso porque ele foi tido como alguém que estava afrontando as divindades da época. Nesse contexto, onde havia outros pseudos poderes que não eram verdadeiros, poderiam intimidar Paulo, diminuir Paulo, amedrontar Paulo. Mas ele diz: eu estou certo que Ele é poderoso. Quer dizer, o Deus que te salvou, que você está adorando aqui nessa manhã, nesse dia, Ele é mais poderoso do que divindades imaginadas, feitas, construídas por mãos humanas. Ainda mais quando essas divindades, elas são constituídas, criadas para trazer dano para você e para mim. Outro dia alguém falou comigo: pastor, eu encontrei tal coisa na minha casa que parece que é uma obra do mal. Se você acredita ou não, mas que existe o mal, existe, infelizmente. E eu, como pastor, não posso dizer que isso não é verdadeiro. Infelizmente existe o mal. E a pessoa então, eu sou pastor, a pessoa pergunta: o que eu faço? Eu poderia me juntar, me somar a ela, quem sabe num temor, e falar: ah, meu Deus, cuidado. Pega isso, desfaça disso e diga ao seu coração: o meu Deus é mais poderoso. O meu Deus é mais poderoso para me guardar, para me proteger, sabe? Para fazer cair por terra setas de inveja, as setas de maldade lançadas contra você. Parte da sociedade, existem pessoas que ficam enraivecidas com o teu sucesso, com a tua prosperidade, com o teu casamento. Tem inveja do teu casamento, mas não sabe a luta que você trava para manter aquele casamento, para manter aquela família. E ficam então com esses pensamentos amargos, lançando setas, sabe, contra você, contra a sua família. Diante desse quadro que Paulo estava ali experimentando, o apóstolo ele fala: mas o meu Deus é poderoso. Há uma certeza nessa afirmativa de Paulo: o meu Deus, Ele é poderoso para fazer frente a esses embates. Eu nunca esqueço daquela oração do profeta, quando Deus fala para o profeta: a peleja não é tua, mas é minha, diz o Senhor. Não tema o mal, aproxime-se de Deus, sujeite-se a Deus, porque o mal não prevalece contra aqueles que estão em Deus. A arma forjada contra você não vai prosperar, não vai prosperar, não vai. E eu já tive experiência, infelizmente, de pessoas que fizeram essa mandinga, fizeram coisas, e eu descobri, nós descobrimos as coisas que estavam fazendo contra nós, em um ministério que nós estávamos. Nós descobrimos, nós vimos ali o que foi feito, coisas que você fala assim: não acredito, mas fizeram. Na hora a gente fica meio assim: meu Deus, por quê? O que eu fiz para alguém não gostar de mim? Tem gente que não gosta de você, mas há um Deus poderoso que te ama. Diga amém, sim ou não? Que ama a sua família, que ama o seu casamento, aleluia, que ama a sua prosperidade, que ama o teu contentamento. Há um Deus que gosta de você. Não me pergunte por quê, mas Deus se abençoou você. Ponto. Por isso Ele é poderoso diante de circunstâncias espirituais que não são favoráveis. E para terminar, Paulo fala: Ele é poderoso para guardar a minha salvação até o dia final. As igrejas muitas vezes enchem, porque alguns pregadores, doutores e apóstolos pregam somente que Deus é poderoso para acrescentar coisas. Pode ter certeza, se eu colocasse um outdoor aí: venha que você vai ganhar 2 vezes mais de salário, venha que você vai ter 2 casas, estaremos com esses bancos lotados de pessoas. Mas não acreditamos dessa forma, não pensamos dessa forma.
Poderíamos testemunhar de muitas conquistas que Deus tem colocado nas nossas vidas, mas a conquista maior para a minha vida é a minha eternidade, é a minha salvação, é o meu nome escrito no livro da vida. Não tem nada que seja maior do que um Deus que quis que eu fosse salvo, entregou seu único filho à morte de cruz, para que eu fosse contado entre aqueles e aquelas que um dia vão estar lá para todo sempre com Ele, em um lugar onde as mazelas dessa vida não existirão mais, as dores dessa vida não existirão mais, as limitações dessa vida não existirão mais. Por isso, Paulo tinha uma afirmativa grandiosa, uma afirmativa definitiva, quando ele fala: o meu Deus, Ele é poderoso para guardar a minha salvação, uma salvação inegociável, não tem preço, e é a maior conquista para o ser humano, a maior experiência de um ser humano é a sua salvação, não uma conquista de um bem, de um benefício, de uma bênção, de um milagre. Não que não queiramos os milagres, mas o destaque da pregação de Paulo, o destaque da nossa pregação, será sempre essa eternidade que Deus tem para aqueles que estão nele, e fugirmos do mal e nos apegarmos ao Senhor. Talvez essa pregação não atraia tanta gente, mas a partir do momento que você tem essas afirmativas no seu coração, nada vai tirar você do caminho de Deus. Nada. Pode aparecer um profeta, um anjo dizendo coisas maravilhosas, humanamente falando. Pode aparecer alguém fazendo milagres aí à torta e direito. Pode aparecer quem quer que seja. Pode aparecer uma tecnologia nova. Pode fazer até louvor tridimensional. Pode até fazer coisas aí que ainda não foi nem imaginado ou pensado. Mas eu vou ficar com o meu violão, vou ficar aqui com nossa simplicidade, dizendo: o mais importante é aquele que tem para nós um propósito de vida. Coloquemos-nos em pé. Senhor, mas eu sei, nós sabemos em que nós temos crido. Paulo, ele coloca isso, Pai, numa singularidade. Ainda que todos ou muitos não saibam, não quer dizer que eu também tenho que ser ignorante. Ainda que muitos e muitas vão por caminhos mais fáceis, humanamente falando, mais glamouroso, mas nós, ó Pai, eu vou ficar no caminho que o Senhor tem me estabelecido. Eu não vou por caminhos, ó Pai, de abundância de dinheiro, por caminhos de abundância de entusiasmo, abundância de emoção, de avivamento humano, que preza, ó Deus, apenas ações exteriores, ministérios que exaltam os dons espirituais em detrimento do maior dom que é o amor. Por isso, ainda que a igreja, ainda que o mundo, ainda que muitos, ó Pai, nos deixem, ou que muitos me deixem, mas eu, Senhor, eu sei, eu estou certo de que um dia o Senhor me chamou para que eu anunciasse esse evangelho, e nós estamos aqui porque também temos essa clareza. Os que estão aqui estão falando em seus corações que também sabem em que eles acreditam, que não serão seduzidos por proposta, seja qual for, Pai, mas serão sempre, ó Pai, seduzidos pelo amor e pela ação do Espírito Santo de Deus. Guarda-nos até o dia final, até o derradeiro dia, quando fecharmos nossos olhos definitivamente, que possamos também, como Paulo, dizermos que combatemos o bom combate e chegamos ao momento da premiação. Oramos nessa fé por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.